Bomba, urgente, já tá para ser anunciado, sabe por quê? Novo jogador chegando no Palmeiras. Palmeiras negocia a contratação de lateral direito Kelvin, ex-Atlético Paranaense. Vou falar sobre esse assunto aqui já já. Por quê? Por que o Palmeiras está indo atrás dele? Porque o Mike foi pro Santos. O Mike finalmente deixou o Palmeiras, já foi anunciado pelo Santos e Kelvin no Palmeiras é a realidade. Mike será mais uma contratação do Santos, e não é para o ano que vem, é já para essa janela de transferências. Depois de muitas negociações entre as partes, Santos, Palmeiras e o jogador, enfim, a negociação que tinha se transformado em uma novela chegou próxima de um final feliz para todas as partes. Eu trouxe aqui nas minhas redes sociais e também nas redes sociais da Jovem Pan Esportes na última semana que o Mike estava muito próximo de acertar um pré-contrato com o Santos, já pensando em 2026. Neste meio do caminho, apareceu o Grêmio na jogada. E o jogador ficou muito próximo do clube gaúcho, porque para o Palmeiras era uma negociação mais vantajosa, mais favorável, que envolvia também a cessão do goleiro Gabriel Grando, um atleta que o Palmeiras tem interesse já há algum tempo. A proposta financeiramente do Grêmio era superior para o Mike, mas pesou o desejo do atleta, que entende que o Santos neste momento é a melhor opção. Também por ter Neymar e Zé Rafael, dois jogadores que agradam bastante o jogador, e pelo fato da boa relação também dos seus empresários com Alexandre Matos. Com isso, depois de muitas negociações, Mike será o novo jogador do Santos Futebol Clube. Olha o que o Mike falou do Abel Ferreira. Eu sou um jogador que gosta de desafios, sabe? Sou um jogador que gosta de desafios, sou um jogador que não gosta de perder, sou um jogador que entra dentro de campo, gosto de dar o meu melhor. Às vezes não é do jeito que a gente espera, mas eu tento, é o que eu tento. Foi o que você disse, mano, é uma zona de conforto, sim, uma zona de conforto. O Palmeiras é um clube que, desde quando eu cheguei, está sempre brigando lá no topo da tabela, né? Está sempre brigando por títulos. E esse novo desafio, eu estou indo para um grande clube, né? Para um dos maiores clubes que tem também no mundo. Como você disse, não está vivendo um bom momento, mas de lá saiu nosso rei, né? Pelé. Hoje em dia, para mim, saiu de lá também, que está de volta, né? Um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na minha vida. Ele é da minha idade, né? Eu acompanho ele desde novo. Mas para mim, o que ele fez no futebol até hoje, eu nunca vi ninguém fazendo. Então é um novo desafio, mano. Eu sou um cara de desafios, gosto de desafios. E estou indo para dar o meu melhor e fazer o meu máximo. É verdade. O Abel é um cara que tem muita ambição, né? O Abel o que eu aprendi com ele foi isso. Ele consegue tirar o seu máximo, né? Ele fala que ele vai até o máximo. Chega uma hora que ele vê que não tem como mais, aí ele fala assim, não vou pedir o que você não sabe fazer. Vou pedir o que você sabe fazer. Então eu vou até o máximo. Então é um cara que foi, né? Eu acho que comigo, não só comigo, mas técnico também é muito difícil, né? Ainda mais no Brasil, ficar tanto tempo assim num clube. Então foi um dos técnicos que eu mais peguei que teve mais longevidade, né? Em um clube. Então eu aprendi muito com ele. Aqui, quando ele chegou, a gente não tinha costume, né, de ter uma comissão tão grande, né? Sempre foi um treinador, mas auxiliar. Ele não, ele tem, na verdade, 3 auxiliares, né? Tem um da analista e tal. E o que a gente achou muito diferente era que lá tem um treinador para defesa, um treinador para ataque, um treinador específico para o físico. Então, enfim, é uma comissão que trabalha muito. São caras especiais assim na minha carreira, foram especiais para mim. São caras que são muito estudiosos, né? Então isso que eu acho que é o diferente. É um cara que eu aprendi muito, né? Eu falo com os meus companheiros que você entra dentro de campo sabendo o que você vai fazer. Então isso é muito fácil, né? Isso fica fácil. Então só tenho que agradecer, né, ao professor Abel, toda a comissão, por tudo que eles fizeram por mim. São caras espetaculares, de coração enorme, e que eu vou levar pro resto da minha vida dentro do meu coração. Até hoje, o jogador mais caro da história do futebol mundial é o Neymar,
quando foi comprado pelo Paris Saint-Germain ao Barcelona por 222 milhões de reais. Mas isso foi em 2017, faz 8 anos. Faz 8 anos que o recorde mundial não é quebrado. E no Brasil é quebrado a cada 2 semanas. Então não é o Flamengo que tá quebrando o recorde. O Flamengo está comprando... Você precisa entender como e por que o Brasil está quebrando o recorde todo mês. Porque a gente não tem dinheiro sobrando. Não está sobrando desse jeito. Então o Flamengo está errado de comprar? Não. O Flamengo tem dinheiro e tem caixa para fazer isso. O Flamengo não tinha dinheiro em janeiro e deixou a janela para junho, porque em janeiro tinha 3 milhões de reais em caixa, 30 milhões de reais em caixa. Olha só, das 18 maiores transferências, todas são 18 maiores transferências da história do Brasil. Todas são de 2022 a 2024. Vitor Roque, Samuel Lino, Danilo, Almada, Paulinho, Alcaraz, 5. 6, Luiz Henrique. 7, Santi Rodrigues. 8, Arthur Cabral. 9, Gerson. 2023. É a primeira de 23. As primeiras 8 transferências mais caras da história são de 24 e 25. A nona é de 23. Gerson, 92 milhões de reais. 10º, Ramon Sosa. Agora. 11, Arrascaeta em 19. As 10 maiores transferências do futebol brasileiro são de 2 anos para cá. Isso é impressionante. Porque isso é bolha. Veja, não é culpa do Flamengo, nem do Palmeiras, nem do Botafogo. Eles estão fazendo porque tem competência para fazer. O Flamengo não tem conversa nenhuma com o Gabriel Jesus. Nenhuma. Se ele vier pra cá, ele vai fazer de tudo pra vir pro Palmeiras, tá? Só se o Palmeiras não quiser mesmo que ele venha, se ele for pra outro clube. Mas, Gui, mas então ele vai ter que ganhar menos, mano. Tá, quando ele vem, um dia ele vem, semi-aposentado. O Royal foi pro Flamengo agora, cara. Um dia ele vem igual vem Coutinho, igual tá aí Lucas, Oscar, igual tá aí um monte de outros aí. Mas eu acho que, eu, com todo respeito ao Gabriel Jesus, sem lesão, é um baita no jogador. Né? Tá muito acima da média, né? Ídolo do Palmeiras, joga muita bola. Gosto muito do Gabriel Jesus. Mas falando em custo-benefício hoje, mesmo que ele reduza isso aí para 3, 4 milhões de salários, vamos supor aqui um salário. Você ficar pagando esse valor mensalmente para um atleta no DM, para ficar lá quase... Quanto tempo esse cara vai ficar parado? 6 meses? 7 meses? Né? De repente volta... É o que o Facinca falou. Ele de repente volta e tem também a possibilidade de se lesionar novamente, porque ele vem de um histórico de lesões muito grande. Ou volta sem confiança. Então, tipo assim, eu acho que custo-benefício hoje lesionado é um mau negócio. Mas entre aspas, oportunidade, Gugão, entendeu? Pelo que eu entendi, pelo menos o Arsenal conversaria com outras equipes, falando assim, peraí, a gente vai perder o cara agora o resto do ano, e de repente ele vai para outro clube, não vamos ter gasto? Pô, aí pode ser. Agora, tem um detalhe que é muito importante, porque agora a gente vai ter uma checagem daquilo que foi dito pelo Felipe Luiz e pelo Boto. Eles disseram que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, certo? Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder com jogo de vantagem. Agora ele vai ter jogo com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele está na Libertadores. Prioridade é o Campeonato Brasileiro ou não é? Agora nós vamos ver isso. Se o Flamengo deixar a prioridade dele no Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, os dois vão brigar pelo título. Se começar a misturar a situação, vai abrir espaço para outro. Eu nem descarto o Cruzeiro, apesar da derrota de ontem para o Ceará, que é uma coisa que acontece, mas não é a lógica, não é o normal. Então, o Flamengo, se ele cumprir aquilo que foi dito, esse jogo com o Atlético não vai jogar para perder, ninguém joga para perder, mas não é tão importante. O importante era o de ontem. Ganhar, somar 3 pontos e abrir vantagem. E o mesmo se aplica ao Palmeiras. Só que hoje, comparando a bola que o Flamengo está jogando com a do Palmeiras, o Flamengo está levando muita vantagem, está jogando muito mais futebol. Então vamos ver agora se o Flamengo vai partir para aquilo que é o mais importante para ele, que é o Campeonato Brasileiro. Aí você vai dizer, Libertadores, ninguém abre mão da Libertadores. Mas a Copa do Brasil, né, isso é o terceiro importância. Tá aí para você então. O pessoal puxa muito o saco do Flamengo, a verdade é essa, né? O pessoal puxa muito o saco do Flamengo. O Flamengo nem tá jogando essa bola toda aí, viu? Quem foi líder da Libertadores foi o Palmeiras ou o Flamengo? Palmeiras. Quem até até uma rodada antes da Copa do Mundo de Clubes estava liderando o Brasileirão 4 rodadas consecutivas? Palmeiras. E aí o Flamengo assume a liderança, daqui a pouco o Cruzeiro assume, e mesmo assim o pessoal fica falando aí que o time do Flamengo joga melhor que o Palmeiras. O Flamengo tá conseguindo as vitórias aí a forceps, cara. Entendeu?
Palmeiras negocia a contratação do lateral direito Kevin, ex-Atlético Paranaense. A saída de Mike para o Santos abriu espaço na lateral direita do Palmeiras. E quem esperava por uma oportunidade ao Gilberto do time sub-20 no profissional vai ter que aguardar mais um pouquinho. Isso porque nas últimas horas o Palestra avançou pela contratação do lateral direito de 24 anos revelado pelo Atlético Paranaense, Kelvin, que chegou ao CSKA Moscou em setembro de 2023 e de lá para cá soma 63 jogos, 5 gols marcados e 9 assistências. No ano passado, disputou o pré-olímpico com a seleção brasileira ao lado do Maurício. E no Atlético Paranaense foi companheiro do Vitor Roque, chegaram a fazer dupla por lá. Kelvin já deu assistência para gol de Vitor Roque no Atlético Paranaense. E agora podem reeditar essa parceria também no Palmeiras. Os valores dessa negociação, pelo que eu pude apurar, giram em torno dos 5 milhões de euros, algo na casa dos 32, 33 milhões de reais, e as metas podem fazer esse negócio bater 6 milhões e meio de euros por Kelvin. É uma boa contratação do Palmeiras? Escreva aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, e se gostou do vídeo, deixe o seu like. Palmeiras negocia a contratação do lateral direito Kelvin, ex-Atlético Paranaense, e atualmente no CSKA da Rússia, por cerca de 5 milhões de euros, equivalente a 32 milhões de reais. A informação foi antecipada por parte da imprensa russa e confirmada pela ESPN. Kelvin teve uma sólida passagem pelo Atlético Paranaense. Entre 2019 e 2023, o atleta fez parte da conquista de 3 títulos estaduais, além da Copa do Brasil de 2019 e da Conmebol Sul-Americana de 2021, além do vice-campeonato da Libertadores de 2022. Então, Kelvin chegando no Verdão, viu, gente? Kelvin chegando aí no maior campeão do Brasil para ser anunciado a qualquer momento, diga-se de passagem. E o Allianz Parque rendendo muita grana, hein? O Allianz Parque parece que já triplicou as receitas desde sua inauguração. Já tem aí números 3 vezes maiores do que do primeiro ano. Olha só. Grana para o Verdão. O Allianz Parque anunciou um faturamento de 241 milhões de reais em 2024. A ESPN apurou que o Palmeiras recebeu 40,5 milhões de reais. Olha, o Palmeiras recebeu então mais de 40 milhões de reais. E tá aí o faturamento aí de 241 milhões em 2024, com o Palmeiras faturando desse bolo aí 40 milhões de reais no Allianz Parque. Isso aí com a agenda de shows e tudo mais, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo. Avante palestra!